minha experiência com o DIU de cobre. Bora lá! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um videozinho diferente, né? Que é aqui contando um pouquinho da minha experiência com o DIU de cobre, que é um DIU não hormonal. Já vai fazer 6 meses que eu estou usando o DIU, então eu vim aqui contar tudo pra vocês, né? Se aumentou o fluxo, se diminuiu, como que foi o procedimento, se doeu muito, se eu tô tendo muita cólica e tudo isso, né? Gente, aqui na minha casa, deixa eu já pular aqui o assunto, é sempre um silêncio, né? E hoje que eu decidi gravar um vídeo apenas falando, gente. Estão cortando grama, estão lavando aqui do lado, então assim, né? Tá aquela barulheira. Então, se tu escutar algum barulhinho no fundo, gente, relevem, porque tá aquele causinhos aqui, né? Mas bora lá pro que interessa, né? E daí vem o porquê que eu quis colocar o DIU, né, gente? Eu já tomava anticoncepcional desde os meus 14, 15 anos, então já fazia muito tempo que eu estava tomando, já fazia quase 15 anos, né? Tomando assim pílulas todos os dias, que eu tomava aquele que ia, depois separava 7 dias, depois retornava o anticoncepcional, né? E, gente, como vocês sabem, o tanto que faz mal, né? Tanto quanto mais circulação, trombose, falta de libido, entre muitas outras coisas que podem vir a prejudicar a gente a longo prazo, né? Então, assim, eu decidi que eu não queria mais, né? E aí veio a questão, né? DIU com hormônio ou DIU sem hormônio? Pra mim, não fazia lógica, né? Não fazia sentido eu querer parar com o anticoncepcional e começar um DIU com hormônio, né? Eu queria um sem hormônio. E aí vem a questão, né? Se eu estou apta para usar o DIU não hormonal, né? Pra quem não sabe, existem 2 tipos de DIU, o hormonal e o não hormonal. Só que o não hormonal, que foi o que eu coloquei, ele tende a aumentar o fluxo, aumentar as cólicas, aumentar o tempo de duração, né? Então, para quem já tem um fluxo alto, para quem tem uma cólica muito intensa, para quem tem muitos dias, né, aí de menstruação, ele não é recomendado por causa disso, né? Porque ele pode aumentar esse fluxo. Mas depois que eu tive a minha filha, o meu fluxo era baixinho, eu não tinha cólica, então eu estava bem apta para usar esse DIU que não tinha hormônio, né? Que era o que eu queria. Para quem tem muito fluxo, gente, eu sou leiga aqui, tá? Tô falando apenas o que a minha ginecologista falou, que eu estou repassando aqui pra vocês. Mas para quem tem um fluxo muito alto, para quem tem muita cólica, então o DIU hormonal, que é o ideal, né, para esse tipo de corpo, para esse tipo de pessoa, porque ele até para a menstruação, ele diminui as cólicas, então ele também ajuda bastante para quem tem esse ciclo muito alto e esses dias de menstruação muito longas, né? Então, decidido que eu ia colocar o DIU não hormonal, aí vem a questão, né? Colocar na clínica ou colocar no hospital. Gente, eu tava com muito medo, confesso pra vocês, né, que eu vinha também olhar aqui tutoriais, não, né? Vinha aqui olhar as dicas de quem já tinha colocado pra mim saber. E tem gente que falava que dói, tem gente que falava que não dói, então eu tava assim naquele medo e queria colocar, né? Tinha a opção, né? Colocar no hospital, a gente coloca sedado, acho que dormindo, ou colocar na clínica, né? Que também é bem rapidinho assim, mas é acordada. E fui falando com a minha ginecologista, foi vendo o que seria melhor. E, gente, eu queria mesmo colocar no hospital, né, que eu tava com muito medo. Mas sabe aquela corrida do dia a dia com filho, até que tem que marcar no hospital, eu acabei colocando na clínica, né? E, gente, pra mim o procedimento foi muito rápido. E, assim, eu não senti nada mesmo, tá? Foi muito indolor. A única coisa, assim, que a gente sente, né? Ela coloca alguma coisa, assim, geladinha, que eu sinto, devia ser anestesia. E depois a gente sente uma pressãozinha que eu acho que ela faz um rasguinho ali, alguma coisa, mas foi assim muito rápido e bem tranquilo pra mim, tá? Ela disse assim que normalmente é bem dolor, mas vai de pessoa pra pessoa, né? Eu sei que tem pessoas que vão sentir muito, tem pessoas que não vai sentir nada, mas pra mim foi realmente super tranquilo, então eu fiz no consultório mesmo. Saí de lá, né, do consultório, gente, apenas com algumas cólicas. Sabe quando a gente tá começando, ali uns dias antes da menstruação, que dá aquela dorzinha no pé da barriga? Então eu senti isso apenas no primeiro dia e depois, assim, já não senti mais nada, né? Eu não tinha dor no andar, não tinha dor no sentar, é como se eu nem tivesse feito nada. A gente não fica piricando, nem nada disso, né? Que meu medo era, assim, de sentar e sentir alguma coisa, mas não, gente, eu não senti nada disso, né? E então chegou o primeiro mês, né, que eu fiquei naqueles dias, né? E como que foi meu primeiro mês? No meu primeiro fluxo, então, ele deu uma aumentada assim. Ele durou mais ou menos, antes do meu fluxo demorava ali, né, uns 4 dias. Então ele ficou uns 8, 9 dias de fluxo e um fluxo um pouquinho mais intenso do que eu tinha. Tive bastante cólica, gente, mas era uma cólica assim diferente.
Normalmente a minha cólica já é assim, né? Eu sinto uma cólica mais atrás do que aqui na barriga mesmo, né? Só que essa cólica, ele intensificou um pouco mais. Então, assim, esse primeiro mês eu já, não disse, foi só pra fazer aquele testezinho, né? Depois veio o segundo mês, também a mesma coisa. E, gente, foi indo, parou as cólicas e o tempo também de ciclo diminuiu bastante. Foi como se fosse a mesma coisa que antes, só que ele fica ali mais intenso ali nos primeiros 2 dias e depois, assim, muito pouquinho. Então, pra mim, não aumentou a cólica, não aumentou o fluxo, só mesmo no primeiro dia, né, gente? Então, assim, ó, foi melhor do que eu tava esperando, né? Eu já tava contando com 15 dias de menstruação, com um fluxo muito intenso. Então, pra mim, assim, ó, isso aí não mudou nada, apenas mesmo ali no primeiro e segundo mês. E agora, com 6 meses que eu estou usando, gente, ele tá super ótimo, né? Sem cólica, sem fluxo intenso, tá muito bom por aqui. Gente, tive que mudar de cenário porque agora é a geladeira que tá fazendo barulho, né? Talvez agora a imagem não fique tão boa porque a claridade tá vindo aqui de trás, mas é só pra mim sair um pouquinho longe ali do barulho da geladeira. Mas, gente, então, como eu tava falando pra vocês, nem tudo são flores, né? Em contrapartida, agora o que eu não tinha antes, que eu comecei a ter, né, por falta desse hormônio do anticoncepcional que acabava fazendo com que eu não tivesse, era a tal da TPM, né? Então agora, gente, comecei a ter. Então, antes eu não tinha essa coisa de mudança de hormônio na TPM, né? Então agora eu começo a ficar mais chorosa, começo a ficar mais brava, eu comecei a ter bastante essas coisas que eu não tinha antes, né, gente? Essa coisa de TPM mesmo, nem sabia o que era, nunca tinha nenhum sintoma disso, então isso é algo que eu comecei a ter que eu não tinha antes. Gente, algo que eu esqueci de comentar aqui pra vocês, né, que depois que a gente fez a aplicação do DIU, ali a gente espera uns dias, eu não lembro certinho agora se foi 40 dias ou se foi um pouquinho mais, é feito um ultrassom pra ver se o DIU está no lugar, né, pra ver se ele tá bem ali encaixadinho e não tem nenhum perigo. Então eu acho que eu não sei se a cada 6 meses ou algo assim, sempre é feito esse ultrassom para ver se realmente o DIU está colocado no lugar, se está fixado, se ele não se mexeu, né? Para não ter nenhum perigo aí nessa jornada, né? E, gente, esqueci de falar para vocês também que o DIU de cobre, esse que eu coloquei, ele tem a duração de 10 anos. Então, isso aí também é um ponto muito positivo, né? O DIU com hormônio, que também tinha as opções lá, era apenas com 5 anos de durabilidade, né? Então, esse que eu coloquei, ele tem 10 anos. Então essa foi a minha experiência, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal. Aqui no canal tem muito vlog, vida real, rotina, organização de faxina. Conto também algumas diquinhas, algumas experiências minhas, né? Pra quem tem filho também aqui no canal tem diquinhas sobre o desfraude. Fiz o desfraude da minha menina com 2 aninhos e também tem aqui no canal, que tá bem legal. Só você ir lá ver, tá bom? E se eu esqueci de comentar alguma coisa, se tiver ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que depois eu vou respondendo tudo pra vocês, tá bom? Um beijão, tchau!